A paz do Senhor aos irmãos, mais uma vez estamos aqui para comentar mais uma lição bíblica, desta feita, a lição de número 7, do assunto que nós estamos estudando este trimestre, que é sobre Josué. A lição de número 7 fala aliança com os gibeonitas. Como sempre, as lições têm três objetivos específicos, e esses três objetivos, o primeiro é não menosprezar as estratégias do inimigo, mas procurar conhecê-las. Saber consultar sempre o Senhor para conhecer a sua vontade. Terceiro, contentar-se em andar sempre na vontade de Deus. Então a lição de número 7 traz o texto áureo. Josué concedeu-lhes paz e fez com eles aliança de lhes conservar a vida. E os príncipes da congregação lhes prestaram juramento. Josué 9:15. A verdade prática fala: nossas alianças devem estar de acordo com a vontade de Deus. A introdução à lição, ela fala o seguinte: a fama das vitórias alcançadas pelos filhos de Israel, comandados por Josué, já se espalhara por toda a terra dos cananeus. E isso despertava os mais diversos sentimentos, sentimento de medo, de ódio, e já estava, toda aquela região já estava sabendo do que o povo de Israel estava fazendo aos reis que eles já tinham passado, tendo em vista ter atravessado o Mar Vermelho, depois conquistado o rei Og de Bassã, rei Og de Bassã, e o outro rei ainda com Moisés, depois atravessado o rio Jordão e vencido Jericó, vencido Ai, a cidade de Ai, e agora o povo está com esse sentimento, de medo, de ódio. E aí vamos para o primeiro ponto, a estratégia de gibeonita, Olha o que o inimigo é capaz de fazer para nos atingir. O primeiro tópico fala o temor pelo povo de Deus. Então vem aquela situação do povo, ficou com medo do povo de Deus. O Senhor tinha dado ordem a Moisés e depois a Josué que era para chegar na terra e tomar a terra e matar todos. Separar aquilo que o Senhor quisesse que separasse, e o resto seria separado para queimar e o outro para o tesouro do Senhor. Mas isso era o Senhor que determinava, não era o líder. Quem determinava isso era o Senhor, mas era para matar todo mundo, tirar todo mundo da terra, porque Deus já tinha dado juízo para aquele povo e colocar o seu povo naquela terra. Mas aí o inimigo, sabendo disso, agora incita os gibeonitas, e os gibeonitas vai até Josué. A situação que o inimigo vem é com mentira, com lisonjas, Fique muito atento com muita lisonja, Pessoas que chegam lhe colocando num patamar que você sabe que não tem esse privilégio todo. Então você tem que ficar atento com as pessoas que chegam lhe colocando num certo patamar que você não tem. Tenha muito cuidado, São as falsas lisonjas, lábios lisonjeiros, segundo a palavra de Deus. Então aqui, quando o povo de Israel está em Sitim, Josué envia 2 espias para espiar Jericó. Quando os espias fazem uma negociação com Raabe, porque Raabe reconhece que o Deus de Israel é o Deus do céu e da terra, e aí eles fazem um pacto com Raabe. Mas uma coisa interessante que eles fazem com Raabe, ele diz: olha, Raabe, nós estaremos desobrigados do nosso acordo se quando nós chegarmos aqui, o nosso exército entrar para invadir Jericó, se tu e a tua família não estiver reunida na tua casa. Nós estamos desobrigados desse nosso pacto. O que Josué teria que ter feito também, quando os gibeonitas chegaram para ele.
né? Olha só, a mentira, o segundo ponto fala, a mentira, né, dos gibeonitas para se chegar, para fazer aliança com o povo de Israel através do líder Josué. Foram ter com Josué ao arraial de Gilgal e lhe disseram a ele e aos homens de Israel: chegamos de uma terra distante, viemos de uma terra longínqua e de uma terra distante, fazei, pois, agora aliança conosco. Eles reuniu lá com seu povo e disse: nós vamos ser embaixadores, nós vamos como embaixadores. Pegaram roupas velhas, calçados velhos, odres velhos, né, odres furados e remendados para levar o vinho, pão velho, já envelhecido, já pão de semanas, pegaram e levaram para dizer que envelheceu na estrada, de tão longe que eles vinham. E aí foi essa mentira que eles chegaram para fazer aliança com Josué. Então Josué não consultou a Deus, não consultou os seus conselheiros, porque Deus sempre levanta conselheiro para o seu povo. Levantou conselheiros para Davi, para Salomão, para todos os reis. Deus levanta conselheiro, homens experimentados, homens experientes, para a pessoa, para o rei, né? Para o sacerdote, buscar conselho divino, buscar conselho dos homens. Nós temos na igreja hoje as nossas reuniões e tem também a convenção. A convenção não é uma coisa ali que o líder dita de cima para baixo e pronto, não, é colocado em votação, é colocado para saber se tem acordo. E Josué não fez isso, prontamente aceitou aquela conversa dos gibeonitas sem procurar um espaço, né, ter alguma retaguarda, se resguardar de alguma coisa diante deles. Se ele tivesse consultado ao Senhor, ou se ele tivesse feito igual os espias que foram espiar Jericó, ele teria dito para os gibeonitas: tudo bem, vocês estão dizendo isso, né? Eu vou consultar ao Senhor, através dos profetas, através dos sacerdotes, e aí, tal dia, eu te dou uma resposta. Ou então, mesmo que ele já tivesse negligenciado e tivesse concordado, ele tinha feito o que os espias fizeram com Raabe. Ora, eu estou desobrigado desse acordo que eu estou fazendo com vocês se vocês estiverem mentindo. Se eu descobrir que vocês são povos que moram aqui perto e estão mentindo, está desfeito todo esse acordo que nós fizemos. Se ele tivesse tido esse cuidado, igual os seus dois espias tiveram quando negociaram com Raabe, certamente ele não teria passado por esse vexame. Porque, queridos irmãos, nós temos que entender que Satanás, ele é o pai da mentira. É a única coisa que o Satanás criou, que ele é o pai. Em João 8,44, Satanás é o pai da mentira. Mas ele só fala mentira? Não, ele fala a verdade. Mas quando ele fala a verdade, ela não é para ser aceita também, porque quando ele fala a verdade é para beneficiar ele. E tanto ele mentindo como ele falando a verdade, a gente não deve aceitar negócio e aliança com o inimigo. Amém? Glória a Deus. Então nós temos aqui agora o terceiro e o último subtópico do primeiro, que fala as falsas testemunhas. Todo mentiroso, ele tem o cuidado de trazer testemunha. Sempre ele vai trazer alguém para testemunhar com ele. Sempre vai ter a patota daqueles que se rendem para o mal. E não é diferente na palavra de Deus, a gente tem vários, né? Aqui em Esdras, capítulo 6, verso 3, o rei Dario, ele faz um decreto, quando termina de construir o templo e os muros de Jerusalém, ele faz um decreto, e esse decreto é que quem destruir o templo, quem fizer alguma coisa contra o templo, essa pessoa, lá no versículo 6 do capítulo 11, diz que é para ir na casa dele, tirar a viga mestra da casa dele, queimar a casa dele, e essa viga mestra ele vai ser
crucificado nela. E aí você vai lá para Mateus 26, de 60 a 61, está lá, 2 testemunhas falsas testemunhando falsamente contra Jesus, porque não acharam acusação contra Jesus, Pilatos não achou, mas os sacerdotes, o sumo sacerdote, levaram esses falsos testemunhos para dizer: olha, nós vimos esse homem blasfemar contra o templo. E o que foi que ele falou? Ele disse que ele derruba aquele templo e reconstrói em 3 dias. Só que quando ele falou isso por discípulo, ele estava falando dele mesmo, que ele era o templo, que quando se derrubassem aquele templo, ele o reconstruiria em 3 dias. E aí eles estavam entendendo que era o templo de Salomão, que era o templo que foi reconstruído por Esdras, e Neemias e Zorobabel. Aliás, e Neemias. Então entenda, as falsas testemunhas estavam lá para falar aquilo que Jesus tinha falado, mas Jesus falou a respeito dele mesmo como templo, e não o templo de Salomão. E quanto à testemunha falsa em relação a Estevão, também, porque não acharam do que acusar, e aí trouxeram testemunhas, 12 testemunhas, e essas testemunhas depuseram as suas vestes sobre os pés de Saulo. Muita gente entende que as vestes eram de Estevão, mas não, quem depositou as vestes nos pés de Saulo foi as testemunhas, para colocar ali como testemunha. Elas tinham que trazer algo, que apresentar algo, deixar algo ali como garantia, do que estavam falando. Então lá está bem claro no texto, e aí a gente foi ensinado de forma errada, e às vezes a gente esquece de ler o texto e fica apenas com o que ouviu. E a escola bíblica é justamente para isso, para você ler a Bíblia, para você tirar a Bíblia da mente e botar a mente na Bíblia. Se você olhar o texto lá, foi as testemunhas que depuseram suas vestes aos pés de Saulo, e não as vestes de Estevão. Amém? Então aqui as falsas testemunhas sempre vão existir, para embasar aqueles que vêm para fazer aliança conosco. Segundo ponto fala aliança inadequada. Aliança inadequada. O primeiro subtópico fala não consultar ao Senhor. Segundo, comprometimento dos líderes. E o terceiro, murmuração interna. Observamos aqui que essa aliança ela foi inadequada, porque não consultaram ao Senhor para saber se o Senhor estava de acordo, até porque já tinha uma lei antes. A única pessoa que pode desfazer uma lei foi aquele que fez a lei. Um decreto ele só pode ser desfeito por aquele que fez o decreto. Então, se Deus já tinha determinado que todos aqueles povos, todas aquelas nações estavam condenadas, teriam que ser mortas para ter a terra, para liberar a terra para o povo de Deus, já era uma lei, já era um decreto. Para alguém desfazer, teria que ser o próprio Deus, e não uma pessoa, sendo ele líder, sacerdote ou rei, não poderia desfazer. Aí aqui então diz assim: então os israelitas tomaram da provisão e não pediram conselho ao Senhor. E isso é terrível, a gente não pode fazer alianças, Comprometimento da aliança. Aqui vem o comprometimento dos líderes. Os líderes que se comprometem nos nossos dias com políticos, políticos que sobem nos púlpitos para na época de campanha oferecer ajuda para a igreja, da saco de cimento, da material de construção, até mesmo terreno, mas a custo de quê? A custo de quê? Às vezes a pessoa está vendendo o rebanho, lá sem um rebanho saber, está vendendo a igreja, como a gente fala, de porteira fechada. Isso é um perigo, porque a igreja do Senhor ela não precisa de político, ela não precisa do governo. O próprio Jesus, quando veio, poderia ter ido direto lá para o rei de Israel e tinha mandado fazer tudo, delegado tudo, mas não, ele veio por baixo, não necessitando,
Pastor, mas eu não posso receber uma oferta? Pode, mas cuidado com o que está vindo por trás dessa intenção da oferta, para você não estar fazendo aliança com o diabo, com o inimigo, e comprometendo a igreja, comprometendo seu ministério, comprometendo a cidade, até mesmo um país, porque nós vimos aqui que o país sofre quando uma liderança se vende, uma liderança se corrompe. Todo o país sofre, todo o estado sofre, todo o município sofre, e no caso nosso toda a igreja sofre, amém? Então vamos aqui para o terceiro subtópico do segundo, diz murmuração interna. Aí começa a murmuração interna, começa o desconforto entre os irmãos, a cobrança. Por que o nosso líder não consultou a nós? Por que o nosso líder não consultou ao Senhor? Por que não pensou duas vezes? Aí começa a ter murmuração, começa a ter divisão dentro da própria igreja, dentro da própria comunidade, e essa divisão, ela é satânica, que é para acabar mesmo, para destruir com qualquer que seja a organização. O terceiro e último ponto fala a sentença dos gibeonitas. Qual foi a sentença dos gibeonitas? Eles foram sentenciados a rachar lenha e carregar água, abastecer de água o povo de Israel e rachar lenha para eles. Tiveram um trabalho como de escravos. Pastor, mas isso é o suficiente? Não, não é o suficiente. Porque eles acabaram se misturando, depois se casando, os seus filhos com as filhas de Israel, as filhas de Israel com os filhos dele, e foram se mesclando, e foram se misturando, coisa que o Senhor não queria e ordenou que isso não acontecesse. Mas o povo desobedeceu. Mas por amor a Israel, por amor a Abraão, por amor a Moisés, desculpem, por amor a Moisés, Deus recebe muitas vidas erradas como nós, por amor de Cristo. Por amor a Cristo Ele nos salvou. Nós não merecíamos. E por amor à sua igreja, por amor ao seu povo, Ele acaba aceitando, concordando, com os nossos erros. É claro que isso tem um preço, isso não fica barato, Existe o erro, existe o pecado, mas a consequência fica. O Senhor apaga o pecado, a consequência não. As consequências a gente sofre, a gente vai pagar por esse prejuízo. Foi o que o povo de Israel pagou, Logo veio as situações, o Senhor cerrava os céus para não chover, o Senhor entregava ele na mão dos inimigos, que eram os inimigos que o Senhor tinha dado na mão deles para eles vencer. O Senhor fazia o contrário, fortalecia o inimigo para vencer Israel, para mostrar para ele que eles estavam errados. Então essa é a nossa lição para este domingo, acerca da aliança. Cuidado com as alianças de negócio, alianças de igreja, alianças de casamento, alianças, Todas as alianças, ela envolve um assunto muito sério, ela envolve a sua vida. Então tenha muito cuidado para você, como líder, Cuidado com as alianças que você faz. E que Deus os abençoe nesta aula, que Deus abençoe todos os pastores, todos os professores e alunos, em nome de Jesus. Amém.